Olá, talento! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreva, ó, clica aqui, faça com que o sininho, sempre que aparecer um vídeo novo, chegue até você. Por quê? Porque nós trazemos convidadas incríveis e hoje, gente, é uma mulher, além de linda, inteligente, tudo. Eu tô aqui babando, vou ter que ficar assim meio calma, porque eu tô nervosa, porque ela é incrível, admiro muito, é uma super cineasta. Ela já até participou, sabe de quê? De Cidade de Deus. E vocês vão conhecer a história dela, a trajetória dela. Com vocês, Renata de Carmo. Ai, que linda, Rê! Linda você! Deu certo, não. Você, gente, vocês não sabem a pele dela. Você não sabe que é essa mulher, gente. Eu tô vendo aqui ao vivo. Ai, que delícia! Ai, eu sou muito sua fã. Obrigada. Eu vi, como eu estava conversando antes, no lançamento do livro da Jaque, que nos conectou aqui, Jaque querida, que já veio aqui. E eu falei, e eu fiquei com vergonha de chegar até você. Ai, eu queria te convidar para o meu podcast, gente, Renata. E de repente você está aqui. Que imagina, um prazer enorme estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho, acompanho o podcast. Você está sempre trazendo pessoas super interessantes, né? Pessoas importantes assim, para o mercado. E você é uma querida, super simpática, bonita também. E faz um trabalho com muita seriedade, isso é muito importante. Eu gosto. Os talentos querem saber. Os talentos criativos, em geral, do audiovisual. Querem saber como é que funciona o audiovisual. O que cada criativo é nesse mercado. No seu caso, quem é Renata no audiovisual? Eles querem saber quem é você. Bom, curioso, porque eu sou uma pessoa super multifacetada, né? Sempre fui assim, desde criança. Eu comecei como atriz, aí fui migrando, aí comecei a escrever, dirigir, produzir algumas coisas. Como eu comecei muito nova, eu comecei ali com... primeira peça de teatro mesmo que eu fiz, assim, tipo, subir no palco, fazer uma peça profissional, eu tinha 13 anos. Uau! E dali eu não parei mais. Antes eu tinha feito curso livre, né? Aula na escola e tal. Eu sou de uma região da Zona Oeste do Rio de Janeiro chamada Campo Grande. Estudei em escola pública. E o primeiro contato que eu tive com teatro foi numa aula de artes cênicas na escola. E aí eu comecei a ver um mundo ali de possibilidades que me completavam, que faziam sentido para mim. Aí fui procurar um curso de teatro, nunca tinha assistido uma peça na vida, fui procurar um curso de teatro, pedi minha mãe, e aí a gente foi procurando e tudo. Entrei no curso, um curso livre, e logo fui chamada para participar de companhias amadoras de teatro, e dali eu nunca mais parei. Comecei a trabalhar com isso mesmo, assim, decidi que era isso que eu ia fazer da minha vida. E aí, com isso, eu construí uma carreira multifacetada mesmo. De forma que as pessoas, hoje em dia, me chamam de multiartista, artista transdisciplinar, porque eu transito... no teatro, na literatura, no cinema, na televisão. Tenho uma formação acadêmica também, a nível de doutorado, que me capacita e me embasa também para os projetos que eu vou fazendo. Então, a Renata, eu não gosto de falar de mim em terceira pessoa, não, mas, assim, a Renata, ela é atriz, diretora, autora roteirista, produtora, quando precisa. Você também tem uma produtora, porque né? Eu tenho uma produtora chamada Xuringa Produções, e, através dessa produtora, eu comecei a fazer meus projetos, né? Porque eu presto desde sempre muitos serviços assim, né, para canais e streaming, para instituições também. E, em determinado momento, por uma necessidade do mercado mesmo, porque o mercado começou a migrar também, né, de deixar de contratar a gente como CLT, carteira assinada e tudo, para que a gente pudesse se representar, né, como uma pequena empresa com CNPJ e tudo mais. E aí eu tive que abrir uma empresa e já pensava, né, em fomentar os meus próprios projetos, as minhas próprias ideias,
criei o CNPJ para poder continuar pagando meus boletos, não Claro. é? Porque, Exatamente. porque precisamos. E falei, bom, não vou deixar esse CNPJ só para emitir nota fiscal dos projetos que eu presto com muito carinho, com muito amor e dedicação para outras pessoas, mas vou criar meus próprios projetos. E aí comecei Certíssimo. participar de edital, para clube de leitura, para peça de teatro, para curta-metragem. E aí foi até que cheguei no edital, onde eu aprovei um primeiro longa, assim, que é um longa que eu também estou montando agora, e aí outras coisas, né? Então, essa produtora, ela é uma produtora que tem uma preocupação com arte, cultura, com projetos que sejam relevantes para a sociedade, que façam sentido para mim, né, e façam sentido para a sociedade, para a transformação das coisas. E é isso. Então, eu produzo basicamente os meus projetos, né? Então, sou uma produtora que nesse nicho, né, de produção, eu estou muito relacionada aos meus próprios projetos. Nos outros, não, né? Para atuar... No Cidade de Deus, você foi uma das roteiristas, certo? Sim, sim. O Sérgio Machado, que era responsável, né, pela parte de dramaturgia da série Cidade de Deus, ele tinha lido e sabia de mim, sabia da minha história e tal, mas a gente nunca tinha tido um contato assim mais profissional, né, digamos assim, tipo, a gente nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar junto. Eu já conhecia o trabalho do Sérgio, super admiro o trabalho dele como autor e como diretor também. E aí ele sabia da minha história, sabia né, do meu trabalho, e ele conheceu a minha escrita na série Os Quatro da Candelária, né? Série linda, a gente está na Netflix. Na Netflix, que eu tenho muito orgulho desse projeto, orgulho demais. E lá eu fui uma das roteiristas também e assinei a redação final do projeto, Os Quatro da Candelária. E aí ele precisava de uma pessoa na sala. Até então era uma sala composta só por homens, né, por autores homens. E ele entrou em contato comigo. Minha agenda estava super atribulada naquele momento, mas eu falei, gente, a oportunidade de trabalhar com o Sérgio e um spin-off de Cidade de Deus, né, que dá um frio na barriga. Era um desafio diário, né, porque tem todo o peso de você lidar com a história, com o histórico, a importância do filme. Podia dar muito certo e muito errado, né? Verdade. Podia dar dado muito errado, mas deu muito certo. A gente conseguiu construir aí uma série potente, uma série atual, uma série que honra também com a história do filme, né, com a importância do filme, e traz um movimento, uma leveza que eu falo, um respiro, né, dessa dramaturgia, porque a gente tinha uma preocupação, né, em criar algumas fissuras onde o filme apresentou, né, uma realidade muito complexa dos moradores de comunidades, daqueles corpos, né, negros, corpos periféricos, corpos favelados. Então, a gente tinha muito cuidado em como representar isso. E eu já entrei na sala com esse foco, né? Tinha algumas coisas, alguns sinalizadores na minha cabeça. Como eu falei, eu sou de Campo Grande, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, a periferia. E eu sempre tive muita atenção a como que a gente era representado no audiovisual, né? E nem sempre você vê as coisas e você se reconhece nas coisas. Isso é muito importante, Né? porque é para mostrar a verdade, porque são contadas determinadas histórias por outras pessoas que talvez não sabem como é que funciona ali. Não tem a vivência, e eu não vou dizer que a vivência te capacita a ser um excelente roteirista, um excelente autor. São coisas distintas. Isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo consegue te dar músculo para a tua escrita e uma capacidade de inventar, de criar um imaginário, de fomentar um imaginário a partir daquela realidade, sendo muito fiel e respeitando muito também aquela realidade, né? Então, eu tinha esse compromisso de
criar uma série onde aquelas pessoas fossem responsáveis pela sua própria existência. Não vivessem uma coisa de eu estou esperando alguém vir aqui me salvar. Porque os moradores de comunidade, os moradores de favela, de periferias, de bairros do subúrbio, eles não estão esperando ninguém. Eles estão colocando a mão na massa mesmo, eles estão, seja pegando 3 ônibus para chegar num lugar para trabalhar, seja trabalhando e fazendo uma faculdade ao mesmo tempo, seja abrindo o seu próprio negócio, sendo empreendedor, seja, enfim, tendo uma birosquinha na porta de casa, mas fazendo um curso online. As pessoas estão inventando e sempre inventaram possibilidades de existência e de subverter a própria lógica. Então, condicionar, muitas vezes, essas pessoas a pessoas que estão esperando as coisas caírem do céu ou estão esperando só uma ajuda, é muito cruel, porque não é a realidade, né? Então, tinha esse desejo de criar essa representação nessa série dessa comunidade potente, criadora, batalhadora, compromissada com a sua própria existência, com a transformação, porque a transformação da sociedade ela nunca começa de cima, né? Ela começa de baixo. E aquilo vai gerando modificações até que você veja essas modificações a nível macro, né? Então, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Nunca foi, né? É verdade. E a outra coisa era a agência das mulheres, né? Porque na série, diferente lá do filme, essas mulheres elas estão no protagonismo, elas não estão atrás de um corpo masculino e a sua existência está condicionada àquilo. Não, a gente criou ali para as personagens que já existiam no filme, mas que ocupavam um papel muito pequeno, né? Tipo a Berenice, a Cíntia, que não tinha nem nome, né, no filme. E a gente imaginou como é que seria a vida dessas mulheres hoje. Obviamente que a gente partiu de muita pesquisa, de assistir o filme, de fazer muita pesquisa da época, de ler o livro, de participar de muitas conversas. A gente imaginou um cenário para essas mulheres, né? Uma extensão daquela vida, mas onde elas fossem protagonistas da sua própria vida, da sua própria existência, né? E fossem elas transformadoras da sua comunidade, né? Porque é isso que acontece, né? A gente conversava antes, né? Sobre o poder da mulher, né? Exatamente. E, em geral, a mulher é aquela que está gerindo a sua própria vida e se na favela, ela também está preocupada com a comunidade, ela está preocupada com quem está recebendo cesta básica, se o postinho está funcionando, se não está funcionando, se a escola está legal, se o filho do vizinho está na rua, se está ali perto da boca que não tem que estar. Ela está ali com a antena ligada né, gerando uma existência ali possível e segura para todo mundo. Se é dentro de um condomínio, ela também vai fazer as suas articulações. Então, a mulher está nesse lugar, né? E a gente queria, para essa série, eu particularmente também, né? Tipo, já cheguei falando, gente, a gente precisa mudar o lugar dessas mulheres aqui nessa história. Isso mesmo. Elas que precisam ser as transformadoras. E trazendo outros personagens também, como o personagem da Jerusa, que é da Andréa Horta, que é uma vilã, né, que é uma mulher que cria mil situações e articulações para que ela chegue num lugar de comando dentro do... Uau! Vai ser uma mulher que vai... Dentro do sistema. Aqui sou eu. Ótimo, por que não? Então, assim... Porque... quando a gente fala de humanizar, por exemplo, no caso da Andréa Horta, não é uma mulher negra, é uma mulher branca, né? Mas é um corpo feminino. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala de humanizar certos personagens, a gente também tem que ter a liberdade de fazer esses personagens errarem, deles terem fissuras, deles serem bons e maus, né? Porque, por exemplo, se eu só posso... representar ou criar um personagem para um ator negro, por exemplo,
perfeito, ele não é real. É verdade. Porque também não existe ninguém, né, perfeito. Não existe. E muitas vezes a gente fica condicionado a essa representação, porque tem muitos medos, né? É verdade. Porque o corpo negro ele já foi tão vilipendiado ao longo da história e tão representado de forma negativa no audiovisual, que a gente quase que fica podado na criação, porque você não pode criar fissuras nesse personagem, você não pode criar fragilidades nesse personagem, porque gera uma série de medos de como ele vai ser lido. Só que humanizar é também criar possibilidade de que esses personagens sejam errantes. E reais. Porque... E as pessoas também se identificarem. Exato. Que possa existir. Não é? Que possa acontecer. Que possam ser vistos. Porque a gente erra. Exatamente, a gente óbvio. É humano. É claro que todo mundo, não tem quem não. E aí é muito bom quando você pode criar um vilão, quando você pode criar um personagem, protagonista que seja, mas que ele erra e acerta. Que é o normal, né? Que Humano, é o normal. Né? Que é humano. E os quatro da Candelária, como foi o processo criativo da escolha dos talentos? Porque eu não lembro exatamente. Não tem um que não é famoso, que começou, foi o primeiro trabalho? Como é que foi? Os quatro, assim, foi uma seleção de elenco super longa, né? Porque a gente precisava de crianças que tivessem próximas, que tivessem uma memória, que tivessem próximas daquela realidade, de certa forma, o que é difícil, né? Porque a gente estava falando de crianças que viviam na rua, mas precisava ter uma verdade nisso, né? Então, e eu não estou dizendo que a gente buscou crianças que fossem, né, moradores de rua e tudo, mas basicamente foi uma seleção que foi muito diferenciada, porque a gente foi procurar crianças em diversos lugares distintos, em muitos projetos sociais, em muitas ONGs, em muitas escolas de teatro, em muitas companhias de teatro. Os testes, né, que quem estava ali encabeçando, né, era o Luiz Lomenha, né, que é o diretor da série. Ele fez um processo muito longo também, porque era muito delicado. Algumas crianças não tinham nenhuma experiência, né? E é um tema muito delicado, então você não pode chegar simplesmente lidar com crianças e colocar a criança para viver uma determinada situação sem pegar na mão dela e fazer uma trajetória, né? E ter também tinha um suporte de uma psicóloga, tinha todo Isso é perfeito. Um aparato ali, e as crianças tiveram até o final do processo e depois também, porque é muito violento, né? Mexe no psicológico, muito isso violento. Sem dúvida. Por mais que a gente tenha escrito representado de uma outra forma, né? É uma realidade muito dura. E aí foi quase um processo, foi uma seleção que foi também um processo de descoberta, porque eles foram tendo aulas, porque eles foram tendo vivências, tinha uma preparadora de elenco com eles e tudo, então eles foram avançando nas etapas. Então foi um processo que foi sendo construído, né? Até a gente chegar naquelas crianças. Não foi uma coisa só de grava um texto, gostei, não gostei, você fica e você está liberado. Não foi assim que aconteceu. Foi um processo longo, assim, de meses, de procura e de encontros com essas crianças, até chegar no... E você participou da escolha também? Como é que foi? Eu assim, mais ou menos, porque eu entrei lá no início, quando a série começou a ser escrita, aí depois foi um processo assim, de 2 salas de roteiro, primeira fase da sala de roteiro, segunda fase, eu peguei desde a primeira fase até a filmagem, assim, né? Porque aí eu fui para a segunda sala também, depois fiz a redação final, e aí no processo dos testes, eu cheguei aí a alguns testes, o Luiz chegou a compartilhar algumas imagens das crianças, eu vi o último teste,
né? Então, o que não é muito difícil, E né? com criança, né? É muito difícil. Então, eu participei assim dessa forma, né? A gente conversou um pouco, a gente trocou um pouco, mas obviamente que a palavra final ali no caso dos 4 da Candelária foi do Luiz, foi da Márcia Faria, que também dirigiu com o Luiz, da Netflix, né? Principalmente. Mas, assim, eu acho que a gente chegou num elenco muito, muito satisfatório, assim. Também achei. Né? As crianças são muito boas, assim, e o conjunto, né, dos 4 funcionou muito, né? Porque também tem isso, né? Tem que combinar, tem que né? Também tem isso, assim. E foi um projeto muito, muito especial, porque a própria história e a maneira como a gente conseguiu contar essa história, trazendo dignidade para aquelas crianças, resgatando, né, ainda que poeticamente, ainda que ludicamente, mas resgatando o direito à infância daquelas crianças, né? Eu fico toda arrepiada. Eu tô lembrando do filme. É tão bonito, é tão... E quem já viveu e pôde assistir, então, deve sofrer junto, pensar no filme da maneira... E é bom que ele se identifique e fala, pô, contou a história exatamente. E é muito... E, assim, é muito... Eu fico até procurando as palavras para falar dos 4, porque é uma história tão violenta, né, que o mundo inteiro conheceu, mas a gente conheceu a história da morte, né, pelos jornais, depois as marcas no chão, né, daqueles corpos ali na Candelária, mas a gente tentou construir uma história de vida, de possibilidades, de sonhos que foram interrompidos e devolver a infância daquelas crianças, né? De alguma forma fazer, através da série, com que as pessoas olhem e vejam aquelas vidas como crianças que são, né? E a gente fez muita pesquisa e tivemos algumas conversas com os sobreviventes, né? Um deles até, assim, virou meu amigo, Snoopy. Olha que legal, já é um apelido já simpaticíssimo. E a história do Snoopy é muito incrível. E ele foi uma pessoa que participou depois também da série, né? Ele estava trabalhando na equipe. Que ótimo. Ele foi um consultor para a gente. Depois ele entrou na equipe, participou do todo o processo. Todos os dias ele estava lá. E toda vez que ele me encontra, ele fica muito emocionado e ele me agradece e me mandou uma mensagem super bonita, assim, no dia que a série foi, né, para o ar, assim, na Netflix, e agradecendo a forma como foi contada a história e o cuidado e o respeito que tiveram pela história dele e dos amigos dele. Né? E, assim, isso não tem preço. Porque é uma dor, né? Que ele teve que vivenciar diante do filme, né? No caso. E ele é um sobrevivente, assim, sobrevivente mesmo, né? Porque, da vida. Na vida, assim, porque ele passou por essa tragédia, passou por muitas coisas e hoje é um homem trabalhador, um homem que tem a sua família, um homem que dança, que sorri. Então, assim, ele é um exemplo, assim, para mim, para muita coisa, né? Ele é uma pessoa, assim, que serve realmente de exemplo. Então, quando ele me escreveu essa carta, eu falei, gente, sabe, todos esses anos de investimento nesse projeto, todas as noites, tudo que foi investido emocionalmente até. Com certeza, mexe muito com o emocional. Total. Valeu. Valeu, assim. Experiências, trazer as histórias verídicas, no caso, e para as pessoas perceberem como é que é a realidade, contar de uma certa forma, não tão, né, para não... que assusta, né? E eles também se sentir à vontade em transmitir e não se sentir mal, né? Sim.
E lembrar também, porque ele, imagina, como ele deve ter lembrado dos amigos. Ah, sim, teve dia no Então set teve sofrimento, ele... né? Não, teve dia no set que ele não conseguiu ficar. É claro, sofrimento total. Que ele chorava. Mexe no psicológico total. Sim, Ele pôde contribuir e tal, mas é complicado, né? Quem vive, aí quem está assistindo é emocionante e ao mesmo tempo você fala, nossa. Um engraçado, porque um outro episódio também que aconteceu há poucos dias atrás, assim, uma pessoa que eu conheço entrou em contato comigo falando de um aluno de mestrado da Fiocruz que estava desenvolvendo os projetos e tudo e queria muito me conhecer. E aí ela falou, eu tomei a liberdade de te ligar para saber se você podia conversar com ele e tudo. Aí eu falei, marca um café, eu vou conversar com ele. Aí ele ficou todo animado, assim, né? Todo feliz e tudo. E aí ele me contou que a namorada dele... Porque a pesquisa dele tem a ver com audiovisual, né? E aí ele me contou que a namorada dele, depois de assistir Os Quatro da Candelária, ela ficou tão atravessada por aquilo que ela foi procurar instituições que trabalham com moradores de rua para oferecer o trabalho dela para essas instituições. Porque ela ficou muito atravessada mesmo, né, por essas pessoas que moram na rua e a gente não vê. Ignora, claro. Né? São invisíveis, né? É que é complicado. E o ser humano cada vez está mais complicado. Você vê pessoas fazendo coisas assim que você fala, não acredito que isso pode ter feito, né? A gente nem fala. Aconteceu várias coisas que eu tenho visto. E eu também, agora há pouco, também tive uma tragédia aí real, entendeu? De uma pessoa muito querida. E aí você fala, é o ser humano. Ser humano. Independente da cor. Tem essa também. É o ser humano que você fala, como é capaz? Ser humano, Então, e aí a gente fica, né, descrente. Às vezes a gente confia nas pessoas, a gente gosta. Eu lido com pessoas e, para mim, chega a ser... Não acredito que poderia fazer. Não. É impossível, sabe aquela coisa? Isso aqui é ruim, né? Porque a gente acaba ficando descrente, né? Fica meio... não confiando e é triste. Você pode ajudar aquelas pessoas, porque... Eu falo, tem várias... Eu gostaria de dar oportunidade para todo mundo. Eu gostaria de ter esse poder de falar das pessoas, não tenho oportunidade. Eu gostaria de transformar as pessoas em oportunidade, ainda mais nós, do audiovisual, em pegar essas crianças, essas pessoas e darem cursos de teatro, cursos de profissionalizante, música, que é muito importante, canto. Porque eles têm talento, gente. Tem. Todo mundo tem, mas precisa de oportunidade. Isso eu sempre bato nessa tecla. E a gente precisa de ajuda, né? Para concretizar isso. Não é? Você sabe muito bem. Completamente. E eu quero poder ajudar mais. O podcast também é isso. De alguém que não tenha condições, mas de repente tem um celular, de repente olha o podcast e vê... Uma possibilidade de criar. Porque nada é impossível, gente. Mas você precisa querer e acreditar. Sim. Mas também ter ajuda de uma oportunidade. E eu acho, assim, que o audiovisual, a arte de uma forma geral... A arte geral, exatamente. Ela tem esse poder de... não é só sobre a realidade, é também de criar novas realidades e novas possibilidades de realidade dentro do imagético e fora. Exato. Né? Você poder criar um mundo que você deseja, né? E, com isso, transformar o imaginário primeiro e depois a realidade. Né? Porque aí você formula signos, você muda o entendimento das pessoas sobre determinadas coisas, você promove diálogos, você promove debates... E você também cria outras possibilidades, né? Como muitos projetos, eu já participei de vários, né? Estou sempre envolvida com algum tipo de iniciativa também. Nesse sentido, você cria oportunidades de democratizar mesmo, né? O acesso à cultura. Assim, acho que semana passada eu participei de um circuito
de roteiros para jovens escritores. De um projeto do Centro Cultural do Moral da História, que o ator Luiz Antônio Nascimento dirige, né? E aí ele me chamou para ser uma das juradas ali do concurso e tal, e eu participei. E aí eu estava até pensando, assim, porque esse centro cultural é no Recreio, na Zona Oeste do Rio, que não é uma área, né? Não é a área mais pobre. Eu conheço. Tá longe de ser. Mas, assim, é Zona Oeste e tinha gente de todo lugar, porque o acesso é mais fácil, né, e tudo. E eu voltei na minha história, né? Porque quando eu comecei, eu tinha que atravessar a cidade inteira, praticamente, pegar 3, 4 conduções para chegar num lugar. Às vezes, eu dormia 1 hora por noite para voltar para o colégio no outro dia, porque, como eu comecei muito cedo, eu fazia tudo ao mesmo tempo, né? Imagina. Minha filha, tudo junto. Também, mas sabe que eu penso também nessas coisas? Que hoje eu vejo os jovens muito mais folgados, digamos assim. Aquelas meia assim, eu falo pra minha filha, queria ver você... Ai, tô cansada. Queria ver você trabalhar o dia inteiro, estudar, fazer faculdade à noite, não conseguir dormir nem jantar, porque você tem que acordar no outro dia cedo. Queria ver. E é muito bom isso, porque a gente fica cada vez mais forte. E aí você fica pensando do passado, que nem você fala, mas você não percebe que dá uma força de... Tudo bem, passei por isso, mas eu consegui, eu sou mais forte. Do que vir de bandeja, do que vir tudo de boa. Cresce, faz com que nós crescemos. Isso molda a nossa personalidade, né? Molda a resiliência. Isso né? Mesmo. E a maneira como a gente vai olhando para a vida e vai enfrentando as coisas, né? Porque aí as coisas vão melhorando, né? Que aí hoje em dia a gente está um pouco melhor, mais evoluída. Aí você fala, pô, passei por aquilo, tudo que vim. Entendeu? Então, é que eu converso assim, quando eu converso sobre os meus sobrinhos, né, por exemplo, e eu fico olhando, né, as coisas que eles têm acesso hoje em dia e tudo, e que a gente não tinha e tal. E por um lado, né, não só os meus sobrinhos, todos, né, os filhos dos amigos, né, isso mesmo. Essa geração, né, toda. E aí eu fico olhando e fazendo os comparativos, né, e aí, ao mesmo tempo, também fico pensando que também é bom eles terem o direito a serem crianças, a serem adolescentes, porque muitas vezes a gente não teve, né? Porque... tinha que começar mais cedo. Tinha que começar mais cedo, tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo, né? Então, eu acho que está faltando o equilíbrio, né? Sem dúvida. Acho que tá tudo no equilíbrio é muito bom, é verdade. O equilíbrio das coisas, né? Porque a gente também teve que sacrificar muita coisa, né? Para poder avançar, para poder realizar, para poder fazer as coisas, né? E é ruim também a gente naturalizar, né? Não é natural uma criança, né, começar ter que começar a trabalhar cedo, atravessar a cidade inteira para poder fazer as coisas que deseja, né? Você pegar não sei quantos ônibus para chegar num lugar que você vai trabalhar, tudo isso é sacrificante, sacrificante, mas sim fortalece, né? Cria casca, cria músculo. Eu ia falar isso exatamente. Né? E eu dei uma entrevista dia desses e aí a jornalista me perguntou qual é a sua maior conquista? E eu fiquei pensativa, né? Eu falei, olha, eu acho que eu não vou escolher uma coisa, não. Mas, assim, eu acho que a minha maior conquista é, depois de tanto tempo, ainda estar trabalhando com audiovisual. E sendo mulher, qual foi o desafio? E é uma mulher preta e nesse mercado machista. Já bem assim, né? Porque, Como foi para você furar a bolha? Como foi, tipo, eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo? E os desafios foram todos, né?
Foram todos, porque é isso, assim, eu sou de uma outra geração, né? Eu sou de uma geração que não tinha todos os investimentos que precisa ter. Óbvio. Né, todas as aberturas, né? Não tinha nada disso, não tinha nada, não tinha sistema de cota, não tinha nada. É verdade. Né? Então, você era sempre a única nos lugares, o corpo estranho, né? Só a sua presença ali cria um ruído gigante, né? Nas coisas, assim, na ordem das coisas. E você não tem pares, você não tem nem mentor, nem quem te apoie, né? Para você conseguir passar e transpor as coisas é sempre, né, muito difícil e muito investimento emocional, investimento de saúde, investimento de tudo. E ficar se provando também, Ficar né? se provando o tempo todo. É isso. O tempo todo. Né? Que é capaz. Que é capaz. Né? Estava falando do que é natural e do que não é natural, né? Por exemplo, indo para a literatura, Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é celebrada hoje em dia, aclamada e tal. Quantas décadas levou para essa mulher ser tratada como ela merece? Muito. Que bom que ela está sendo reconhecida bem, em né? vida agora. Mas, assim, a gente vê pessoas medíocres, desculpa, Sem dúvida. sendo valorizadas muito cedo. E, às vezes, tipo... Você olha e você fala, gente... Tipo, Né? Oi? oi? Né? Desconheço. Então... E tantas pessoas importantíssimas. Né? Então, é isso, assim. Então, são muitos desafios, né? E eu fiz esse caminho, né, meio... Né, eu comecei falando né, de ser uma pessoa multifacetada, essa profissional que foi fazendo as coisas, porque amo e, muitas vezes, por necessidade também, né, para continuar fazendo aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu quero fazer, para garantir a minha existência, a minha sobrevivência também. Né? Então tá. Para atuar, eu tenho que escrever, então vamos escrever. Para botar meus projetos na vida e no mundo, eu tenho que produzir, então vamos produzir. Né? E você vai empreendendo e vai fazendo. Vai movendo, né? Vai movendo as estruturas, assim. Mas isso também incomoda, né? Porque você está em todos os lugares, você está em todos os espaços, você está incomodando todo mundo. Aí eu escrevo drama e escrevo humor também. Geralmente, quem escreve humor não escreve drama. E não pode, né? Por que não? Pois é. Uma vez me perguntaram assim, mas você faz muita coisa ao mesmo tempo, você tem que escolher uma. E aí eu falei assim, eu lembro disso, eu era bem mais novinha. Aí eu falei assim, mas vem cá. E eu vou falar isso gostando da pessoa, né? Do Miguel Falabella. Eu gosto do Miguel, admiro o trabalho dele. Eu falei, mas vem cá. O Miguel Falabella é diretor. Ator. É ator. Já trabalhou administrando serviços públicos de cultura. Por que ele escreve? Por que ele pode fazer tudo e outras pessoas e eu não posso? Qual é a diferença? Eu sabia qual era a diferença, né? Mas eu falei para ver se a pessoa verbalizava, né? Qual era a diferença. Não verbalizou, né? Ela nem sabe, talvez. Ela nem sabe por quê. Só queria criticar. E aí eu falei, não, eu posso fazer também. Óbvio que, para isso, você né, dá com a cara na parede muitas vezes, você recebe 500 mil nãos. Mas, enfim, é o que você falou, né? A gente vai criando casca e é perfeito, você vai aprendendo. Desistir. Claro que tem coisas que a gente faz com mais precisão e você se identifica, mas não impossibilita de você fazer várias coisas. Porque a criação é geral. Quem está no audiovisual é importante saber,
Entendeu? Porque o olhar, quando é atriz, vem, aí entra, começa a dirigir, começa a roteirizar. É muito importante. Se a pessoa conseguir, né? Tem essa. Fazer tudo é ótimo. É perfeito. E tem uma coisa também que é assim... Tem projetos que eles te pedem ideias, né? Que elas te pedem para ter um formato X e outras te pedem para ter um formato Y. Né? O conteúdo e a forma vão andar juntos ali, vão demandar de você alguma coisa específica. E fora isso também, o direito ao exercício de experimentar. Exatamente. Da experimentação mesmo que seja para você dizer, gostei disso não, quero fazer mais não. Tá tudo certo. Você testou e viu, e pronto. Porque outras pessoas podem fazer isso. Sem dúvida. Né? E você não pode. A gente tem que poder. Claro. Tem que dar voz. Eu acho que as pessoas têm que se identificar e a pluralidade em si. Nós somos tão... Dá para fazer tanta coisa. Dá. Por que essa limitação? E a gente, né? Quando eu falo a gente, mulher negra, mulher indígena, cigana, periférica, enfim, trans, né? Os diversos aí. A gente precisa tanto acertar o tempo inteiro. E isso é tão enlouquecedor, né? É tão adoecedor. A gente precisa poder errar. Exatamente. Para crescer, para melhorar, para se tornar um profissional melhor. É perverso demais. Porque, vamos supor, você vai fazer seu primeiro podcast. Você não pode errar nunca. Tudo tem que estar perfeito. Né? Você vai dirigir seu primeiro filme. Você fica numa pilha tão grande porque as pessoas olham para você e se aquilo não estiver incrível, maravilhoso, vão te crucificar. É o seu primeiro longa, é só o primeiro. Todo mundo começa do começo, não é? Acho que as pessoas pensam o quê? Não entendo isso. E cada vez a gente vai ficando melhor. Eu mesmo, no primeiro dia de podcast, era uma coisa... Ficava com vergonha da câmera, falava tudo errado. Você continua, né? Algumas coisas. Mas, assim, era muito mais despreparada. E aí, com o tempo, você vai se preparando, amadurecendo, trazendo convidados excelentes que vai te ajudando cada vez mais. Tudo vai melhorando. Mas isso é o fato da vida. Isso é vida. É a vida. É a vida. Não dá para acertar tudo sempre, gente. Não existe isso. Mas não existe. De onde tiraram que você tem que acertar tudo? E a gente, quando vai fazer alguma coisa, principalmente para a gente que trabalha com exposição, né, a gente fica numa cobrança com a gente mesmo de acertar. Porque pode ser a sua única oportunidade. Pode ser que seja a última por conta de uma avaliação que vão fazer sobre você ou sobre o seu trabalho. Dar uma validação, né? E é muito cruel isso. É muito cruel, porque você é julgado por um trabalho, você é julgado pelo seu primeiro trabalho. Não pode. Não tem como. Não mesmo. Ai, adorei conversar com você. Chegou o bom. fim. Depois você vai outros projetos, você vai voltar aqui de novo. Peçam, coloca aqui. Quero Renata. Aí você vem de novo com outros projetos. Venho. Que eu sei que vai vir mais coisas aí. Tem várias coisas aí para sair. Então, não pode falar, né? É tudo meio confidencial, gente. É sempre assim, gente. Depois vocês vão assistir e vocês vão saber. Eu vou colocar aqui, ó, o Instagram dela. E aí vocês vão poder segui-la e ver todas as novidades dos projetos e aprender com essa mulher maravilhosa que tudo é possível. Basta querer e ter esse poder de falar, eu consigo. Ela é a prova viva, gente. Ela é incrível. Bom, não vou ficar, né? Porque senão eu vou ficar com vergonha de eu ficar falando. Mas, assim, eu te admiro muito. Você, assim... Enfim, para, né? Mas você sabe, né? Você sabe, né? Então, e quando ela aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, que demais, gente. Eu fiquei toda assim, as nossas agendas não estavam conciliando. De repente, conseguiu. Agradeço muito pelo seu tempo. Você está aqui, é muito importante mostrar você, uma mulher
nesse nível que é você e mostrar que você é uma vencedora. E cada vez melhor. Então as pessoas vão se identificar e vão ver que tudo é possível. Você é a prova viva disso. Ah, muito obrigada. Quando eu estiver mal, eu vou falar assim, Nani, quero ir no podcast de novo. Por favor, não tem como ser mal. Gente, o sorriso dela é lindo. Receber injeção de ânimo, não, elogio. Mas esse sorriso, essa mulher que você é... Gente, isso é incrível. Obrigada mesmo. É uma alegria estar aqui. Ainda bem que deu certo dessa vez. Quero voltar. Com vou voltar para falar dos meus outros projetos, das novidades aí desse ano. Desejo vida longa também aqui ao seu podcast, que é muito importante. É muito importante que a gente tenha espaços para falar das pessoas que fazem o audiovisual, né? É muito importante. O podcast foi para isso. Porque as pessoas veem mais os atores, as atrizes, mas quem conclui, na verdade, assim, que pega no pesado, que a gente brinca, são vocês, diretores, a galera que escreve, a galera... Eu gosto de trazer, porque as pessoas precisam conhecer. Entendeu? Fala de um filme. Os operários, né? Os operários da arte. Da arte. Porque as pessoas só conhecem os atores. Vê o filme, ok, eles são os artistas, estão ali. Mas quem constrói a obra são vocês. Sim. Eu sou atriz também, eu amo atuar, né? Respeito demais esse lugar, esse espaço. Sem dúvida. Mas são tantos profissionais e tanta gente incrível, investida ali do seu tempo, do seu talento, para fazer as coisas acontecerem. E cada um é muito importante, senão não acontece. Então, espaços assim são muito, muito importantes para que a sociedade entenda esse mercado, entenda, né? Porque tem tanta fantasia aí, né, sobre o que é o mercado da arte, do audiovisual e tudo, e a galera é operária, é trabalhador, né? Muito, tem muita gente importantíssima, senão não acontece. Então, obrigada, eu estou feliz de estar aqui. Você é incrível também. Obrigada, minha linda. Muito obrigada, gente. Agradeço por ficarem até aqui. E vamos até o próximo vídeo, mas não esqueça, hein? Clicar aqui, comenta, compartilha, envie. Envie perguntas para Renata, para ela poder falar com vocês também, além de assisti-la sempre no podcast. Até o próximo vídeo. Obrigada.